Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero dar continuidade ainda ao estudo da porção semanal da Torá, que é Parashá Vayera. Evidentemente, todo esse livro de Shemot, que é o livro dedicado ao Êxodo, nós estamos falando da escravidão e da liberdade. Esse binômio, ele perpassa o estudo de todas as Parashot do segundo livro da Torá. E eu quero começar a dizer a vocês que existem muitas formas de escravidão, mas a mais nociva de todas elas é aquela que nós chamamos de liberdade. A liberdade, todos nós sabemos, pode ser facilmente expressa. Vejam que durante o Seder de Pessa, todo judeu reclina o seu corpo e bebe 4 taças de vinho, como uma forma de expressar a sua condição de liberdade. O homem livre é aquele que pode se recostar na cadeira, se inclinar e beber livremente. Mas nós sabemos que o conceito de liberdade é muito mais profundo e envolve uma essência que não pode ser expressa através de uma demonstração tão pueril. Liberdade não é ausência de escravidão, e escravidão também não é ausência de liberdade. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a ausência da escravidão não cria necessariamente uma condição de liberdade, ou seja, você pode ser livre fisicamente, estar mergulhado na mais obscura escravidão. Liberdade é, sobretudo, a capacidade de agir, a capacidade de se expressar. E quando nós olhamos hoje a maior parte das pessoas que vivem no mundo, será que nós podemos dizer que as pessoas são livres? Por isso, é preciso que cada um de nós seja capaz de expressar a sua singularidade, a sua individualidade. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão automatizadas, robotizadas, subservientes, não possuem mais nenhuma iniciativa. O espírito delas se encontra morto. O espírito do homem, nesse tempo em que nós vivemos, assim como aconteceu com o povo judeu no Egito, foi quebrado, ou ele jamais se desenvolveu. A maior parte das pessoas já nasceu como escravas e seguem vivendo como escravos, como também aconteceu com algumas gerações do nosso povo que viveram um período da escravidão no Egito. Não existe uma realização individual, independente do desejo, da autoexpressão. É isso que significa, viver e expressar a sua individualidade. Nós podemos, eu quero insistir nesse ponto, sermos fisicamente livres, mas ainda vivemos no estado de escravidão. Mas uma escravidão sem amo, ou melhor, sem que o amo seja caracterizado por uma pessoa. Mas nós somos escravos de ideias, escravos do mercado, escravos da competição, escravos da necessidade de viver uma vida que não faz bem a nenhum de nós. O êxodo do povo judeu nos livrou fisicamente do jugo egípcio. Nós nos tornamos homens livres, ou na verdade nós éramos apenas escravos fugitivos, como aconteceu no Brasil durante aquele tempo em que os escravos se refugiavam nos quilombos. Por isso, Moshe enfrentou tantos problemas, porque o nosso povo havia conquistado a liberdade física, mas a mentalidade do nosso povo ainda era de escravos. Então, a todo momento que o nosso povo enfrentava qualquer dificuldade, ele falava para Moshe que nós deveríamos voltar para o Egito. Não eram ainda homens livres, o nosso povo não era constituído de homens livres. A experiência da escravidão tinha se impregnado profundamente na essência da alma de cada judeu. E a verdade é que aquela realmente era uma geração perdida e ela ficou toda no deserto, na poeira do deserto. Todo homem acima de 20 anos acabou morrendo lá no deserto, e nós tivemos que, para construir uma nação de homens livres, nós tivemos que abrir mão daquela geração, porque era uma geração irrecuperável. Só Caleb e Yoshua, que substituiu Moshe Rabbeinu na liderança do nosso povo, sobreviveram. Escravo é obrigado a obedecer, ele não tem vontade própria. Escravo não possui autoimagem positiva. Observemos o mundo em que nós vivemos hoje.
Será que nós podemos dizer que a maior parte das pessoas, né, conseguiu se libertar dessas amarras? De fato, nosso povo não era realmente livre, mesmo nas areias do deserto. Por quê? Porque ele continuava pensando como um povo escravo. Bastava uma panela cheia de carne e alguns vegetais para que nós tivéssemos a vontade de voltar para o Egito. Porque o que escraviza um homem pode escravizar toda uma nação. E foi por isso que o povo judeu cometeu pecados no deserto. Cometeu pecados, como o pecado do bezerro de ouro, depois o pecado dos espiões. E essa foi a razão pela qual aquela geração teve que ser completamente substituída por uma nova geração já nascida e criada na liberdade. O nosso povo hoje, depois de 2000 anos da destruição do templo, vive na Galut. A Galut é o exílio. Mesmo aqui em Israel, mesmo nós judeus que vivemos em Israel, nós vivemos na Galut, nós vivemos no exílio, porque essa Israel que nós temos aqui, evidentemente, ainda não é a Israel messiânica, porque nós continuamos a viver segundo os ditames de uma cultura, de uma identidade, de costumes que não são aqueles definidos pela Torá. Eu me refiro aos judeus que vivem de forma secular, e me refiro ao fato de que Israel é governado por leis seculares, é um Estado laico e não um Estado religioso, orientado pelos princípios da Torá. Aqueles judeus que vivem como observantes da Torá, não importa tanto se eles se encontram no exílio da Galut ou se eles vivem aqui em Israel, porque de fato eles são livres, porque a liberdade é uma condição individual, é profunda, é interna e não depende do lugar exatamente onde você vive. Agora é claro que é muito melhor que o judeu viva em Israel, para que ele possa cumprir, né, de uma forma muito mais plena toda a sua vida espiritual, todas as mitzvot. Nós podemos apenas estar vivendo num país estrangeiro ou nós podemos ser escravos numa nação estrangeira. Exílio é escravidão. E se você preserva, e esse é o ponto fundamental, se você preserva a sua capacidade de autoexpressão, se você preserva a sua capacidade de autodeterminação, então você pode ser um homem livre. O judeu pode ser um homem livre mesmo vivendo no exílio da Galut, mesmo vivendo na diáspora. O exílio pode nos tirar a liberdade física, e nós vivemos isso em diferentes momentos da história do nosso povo, no qual nós vivíamos sob regimes que nos odiavam e que o nosso povo era jogado daqui para lá, mas nós preservamos a qualidade essencial que caracteriza a condição de judeu, que é a nossa força espiritual. Nós não nos rendemos, nós não abdicamos dos nossos valores. A Torá nos ensina que é preferível a morte a renunciar a Kadosh Baruch Hu, e nós fizemos, nós entregamos muitas vidas em Kiddush Hashem por não ceder, por não recuar dos nossos valores, das nossas atitudes, dos nossos costumes. Os valores que são contrários à nossa identidade cultural é que nos tornam efetivamente escravos e que nos empurram para um eterno exílio. Por outro lado, quando nós reafirmamos os valores da Torá, então nós podemos nos afirmar como homens livres. Aliás, só existe liberdade para quem vive segundo a Torá. Mas o nosso povo, fugindo de um país para o outro, sempre com uma mala na mão, sendo perseguido, vítima da opressão e do assassinato, ele manteve o seu legado espiritual. E é por isso que nós, inclusive, podemos reconstruir Israel, mesmo essa Israel laica, mesmo essa Israel secular. Nós não fomos escravizados, exceto quando nós nos assimilamos, quando nós cedemos a nossa identidade cultural, né? Nós acabamos, de fato, por perder a nossa identidade, a nossa capacidade, como eu chamei a atenção antes, de expressar a nossa identidade, de autoexpressão. E vejam, meus amigos, que muitas vezes nós fomos odiados, nós fomos desprezados por outros povos, mas nós nunca nos sentimos inferiores, porque nós sabíamos que tínhamos uma conexão especial com a Kadosh Baruch Hu. O exílio completo só ocorre mesmo para aquele judeu que é assimilado. Por quê? Porque uma vez que nós vivemos numa condição de assimilação, nós perdemos
completamente o senso de quem nós realmente somos. E dessa forma nós perdemos a nossa independência. Eu vivi 40 anos como judeu assimilado, sem estar adequadamente conectado à minha identidade cultural. Baruch Hashem, eu tive a oportunidade de retornar e vivendo em Israel, ou mesmo que eu vivesse no Brasil, eu me considero alguém realmente, novamente conectado com a minha identidade cultural e posso praticar esses valores e expressá-los independentemente do lugar onde eu esteja. Podemos estar livres numa situação de opressão e de escravização física e podemos ser escravos num contexto em que nós somos livres fisicamente, porque na maior parte, se não na quase totalidade das nações do mundo, os judeus vivem com liberdade física, mas a assimilação nos lança nessa condição de escravidão. A vida do judeu assimilada, ela não é estabelecida segundo os parâmetros da Torá, ela é estabelecida segundo parâmetros alienígenas da nossa cultura, seja no aspecto físico ou mesmo no aspecto espiritual. De modo que nós podemos dizer, como nos ensina um velho ditado racídico, que é mais fácil tirar o judeu do exílio do que o exílio do judeu. Meus amigos, a liberdade está na Torá. Vai!